Seu youtuber favorito, que te deu horas de entretenimento, pode não ser quem você imagina. Mesmo quarto, mesma voz e opiniões que fizeram você confiar neles, mas agora parecem diferentes. A ousadia sumiu, as opiniões ficaram mais cautelosas. Algo mudou e você nunca foi avisado. Nos bastidores, o canal foi discretamente adquirido. Os vídeos, o acervo, até o público, tudo faz parte do acordo. Na superfície, nada parece diferente. Se a pessoa em quem você confia não está mais no controle do que você está vendo, o que você está assistindo? É assim que seus criadores favoritos são controlados por fundos de Private Equity. Capítulo 1. A aquisição silenciosa e a brecha na fiscalização. O feed do YouTube começou a mudar. O que antes era uma mina rica de conteúdo fascinante ficou mais superficial. Os vídeos passaram a parecer vazios e repetitivos. E veja, não somos inocentes. Às vezes você acha que entende o público, mas por um mês eles querem sempre o mesmo. E no mês seguinte reclamam que você só faz um tipo de vídeo. Confia, a gente lembra de como foi na época da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas enfim, os títulos ficaram mais chamativos. As miniaturas viraram uma bagunça sem graça gerada por IA. Criadores que antes pareciam independentes começaram a dizer as mesmas coisas. Não aconteceu de uma vez só. Foi gradual, quase imperceptível, a menos que você prestasse muita atenção. Talvez seus criadores favoritos só tenham ficado preguiçosos ou se vendido e começado a seguir tendências. Talvez eles tenham passado a copiar outros canais, perdendo a personalidade divertida que fez você virar fã. A verdade é ainda mais sombria. Canais queridos pelo público estão sendo adquiridos por Wall Street. Fundos de private equity e grandes investidores já investiram bilhões de dólares na compra de grandes canais do YouTube. Veritasium, Fireship, Fern, Donut Media, Economics Explained, Simple History e History Hit são apenas alguns dos criadores que já foram adquiridos. Até canais infantis fazem parte do pacote, como Cocomelon e Blip, que estão sob o controle da Blackstone, a maior gestora de ativos alternativos do mundo. Esses são só os acordos conhecidos. Não são mais vistos como espaços criativos pessoais. São tratados como máquinas de mídia baratas, fáceis de escalar, criadas para atrair atenção, divulgar ideias e vender o que seus donos quiserem impor às massas. Diversas entidades financeiras e de tecnologia participam disso. Você deve conhecer Blackstone e Goldman Sachs, mas outras podem não ser familiares. Mas ainda possuem muito dinheiro para gastar. O mesmo ocorreu com marcas famosas como Toys R Us, Sears e Blockbuster. Eles pegam algo em que as pessoas confiavam e transformam em uma casca vazia, tudo em nome do lucro. Quando se trata do YouTube, eles não estão apenas comprando conteúdo aleatório. Eles compram familiaridade, rostos conhecidos, canais que você acessa automaticamente e rotinas das quais nem percebe fazer parte. Eles estão comprando públicos já estabelecidos, dados demográficos, os motivos pelos quais você assiste. E eles não estão parando nos criadores. Eles estão pegando acervos inteiros de conteúdo também. Anos de vídeos, anos de confiança. Tudo isso aconteceu sem que as pessoas sequer percebessem o que estava acontecendo, porque os rostos continuam os mesmos. E muita gente ainda acha que a economia dos criadores funciona como antigamente. Um criador faz alguns vídeos, constrói um público e ganha dinheiro com as visualizações. E durante todo esse tempo, ele permanece independente. No mais alto nível, essas regras já não se aplicam, porque essas empresas de private equity perceberam algo que deveria arrepiar todos os usuários do YouTube. Comprar lealdade é mais fácil que conquistá-la. Por exemplo, uma empresa quer vender um smartphone para você. Eles poderiam adotar o método tradicional, investir milhões em marketing e divulgar ao máximo. Mas ainda assim, não há garantia de sucesso. Você pode ver e não se importar. E se eles comprassem o avaliador de tecnologia em quem você confia há 10 anos, assim, nem precisariam te convencer. Eles não precisam de slogans elaborados nem de publicidade, cara. Já te convenceram. Aqui está a brecha regulatória assustadora que permite isso. Se um criador aceita promover um produto, normalmente precisa divulgar isso. Eles precisam seguir um conjunto de diretrizes impostas pela FTC e pelo próprio YouTube, entre outras autoridades ao redor do mundo. Eles devem adicionar um aviso de promoção paga aos vídeos e informar que estão promovendo ou anunciando algo. Todos já vimos isso. Clipes curtos, anúncios e segmentos de patrocinadores, mesmo pulando, você sabe o que são. Independentemente do que pense, são transparentes por necessidade. As plataformas exigem isso, senão o conteúdo é sinalizado ou removido. Se uma empresa de Wall Street compra um canal do YouTube e assume todo o controle editorial, não precisa divulgar a aquisição publicamente.
Eles podem ocultar totalmente a nova propriedade corporativa. Apesar de a lei federal exigir rótulos de promoção paga quando usam esse criador para fazer propaganda dos próprios produtos, praticamente não há fiscalização. Eles podem burlar as regras, pular os rótulos e torcer para nunca serem pegos. O criador recebe o pagamento, assina um acordo de confidencialidade e volta ao trabalho normalmente, exceto que agora não é mais normal. O público nem desconfia. Eles ainda acham que estão apoiando o mesmo tipo de projeto pessoal tocado por uma pessoa só. Na realidade, eles estão alimentando uma entidade corporativa. Tudo isso é uma mentira. Uma questão importante é que nem todos que venderam seus canais o fizeram para explorar o público e lucrar. Não sabemos as circunstâncias nem as decisões dos criadores. Alguns estão exaustos e querem seguir em frente. Outros enfrentam dificuldades financeiras e precisam de ajuda. Se você já assistiu a um dos nossos vídeos e pensou, eles devem ter alguma máquina secreta produzindo isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, lamento informar que é, na maior parte do tempo, só muito trabalho mesmo. Cada cena e cada elemento gráfico precisam vir de algum lugar, e criar tudo isso do zero pode consumir horas rapidamente, e é exatamente por isso que ferramentas que aceleram o processo são importantes. E isso nos leva ao Storyblocks. O Storyblocks é uma biblioteca criativa completa, cheia de vídeos, motion graphics, modelos e sobreposições. Então, em vez de criar cada elemento gráfico do zero como algum tipo de maluco sem dormir, você pode pegar recursos prontos, personalizá-los e seguir em frente. A locução por IA deles, alimentada pela Eleven Labs, pode gerar narrações com som natural. Se você precisar de uma voz rápido e eu não estiver disponível, a humanidade já criou um plano reserva. Se quiser visuais personalizados, as ferramentas de edição de vídeo por IA da Runway permitem gerar e ajustar elementos rapidamente, mantendo você no controle. Você também acessa milhares de modelos em programas populares como Premiere e After Effects, usados pela maioria dos criadores para edição e efeitos visuais. A Storyblocks oferece acesso a uma enorme biblioteca de recursos e, com uma assinatura, você pode baixar conteúdo ilimitado. É uma opção extremamente econômica. Então, se você quer começar a criar vídeos melhores, acesse o link na descrição ou escaneie o código QR na tela. Aproveite 15% de desconto em planos anuais por tempo limitado. E a oferta termina em breve, então é melhor você agir rápido. Comece a criar histórias melhores. Agora, vamos voltar ao episódio. Não sabemos e não vamos colocar a culpa nesses criadores. Eles terão seus motivos. Estamos apenas tentando jogar luz sobre as dinâmicas em mudança do mundo dos criadores e do conteúdo que está sendo consumido no YouTube. Capítulo 2. O pipeline da enxitificação. Quando os youtubers criam seus canais, eles têm um objetivo em mente: construir e engajar uma audiência. Embora as motivações possam ser diferentes, o objetivo final é sempre o mesmo: fazer as pessoas assistirem. Tudo depende do número de inscritos e visualizações. Empresas de private equity pensam diferente. Para elas, não importa o que compram, o objetivo é sempre igual: comprar, fazer crescer e vender por mais do que pagaram. A indústria muda, mas o modelo de negócio segue igual. Não ligam para a qualidade do conteúdo. Eles não se importam com criatividade, autenticidade ou comunidade. Só visam o lucro. Geralmente, eles pagam de 3 a 5 vezes o faturamento anual de um canal para comprá-lo, ou estruturam o negócio de outro modo. Eles ficam com uma participação majoritária, talvez de 50% a 80%, enquanto o criador original fica com o restante. Muitas vezes, essa é a melhor abordagem, porque a partir desse momento, o criador deixa de ser apenas um criador. Ele se torna um acionista do próprio canal. E isso muda tudo. Eles se vinculam à firma de investimentos que os adquiriu, compartilhando o objetivo de expandir e vender o canal por maior valor. O controle sempre muda de mãos. Os investidores precisam encontrar maneiras de aumentar tanto o lucro que geram quanto o valor total deles. Você pode pensar que uma maneira inteligente de fazer isso seria dar ao criador original a liberdade que ele precisa para continuar fazendo o que fez para ter sucesso. O ditado diz que em time que está ganhando não se mexe, mas isso não vale para investidores. Eles buscam retornos rápidos e custos mínimos, não crescimento lento. Eles buscam otimização em todas as áreas e adquirem vários canais, não apenas um ou dois. Registros indicam que grandes empresas de investimento adquiriram grupos de canais com estilos, públicos ou temas parecidos. Depois, eles usam um truque de investimento chamado arbitragem de múltiplos. Funciona assim: as empresas reúnem várias entidades em um grande pacote. Você poderia adquirir 5 canais do YouTube, cada um gerando $1 milhão anuais. Individualmente, cada um será vendido por 3 a 5 milhões,
mas juntos sob um dono, deixam de ser apenas canais separados. Eles se tornam um portfólio, e esse portfólio pode ser vendido por muito mais, às vezes perto de 10 vezes o faturamento combinado. E a parte mais louca de tudo isso é que nem importa se o conteúdo é bom. Na verdade, ele pode até ficar visivelmente pior. Os canais podem até perder público, mas continuam gerando grandes lucros para investidores, pois Wall Street valoriza a escala, não a essência. Isso nos leva à próxima questão: saturação. Os canais começam a criar mais conteúdo, menos intervalos, mais vídeos toda semana. Se um criador ganha $10.000 por semana com um vídeo, pela lógica do investidor, poderia ganhar 70 mil com 7 vídeos. E nesse ponto, o criador já não está realmente decidindo mais. Não é mais sobre o que ele acha que o público vai gostar, é sobre fazer vídeos que comprovadamente funcionam. Não é mais sobre ser único ou criativo, é sobre se agarrar às tendências, pegar carona no hype, dar para as massas o que os dados dizem que elas querem. Aqui começa a decadência e o processo de enxitificação. Os investidores avaliam como o canal do criador é realmente construído. Pesquisadores, roteiristas, editores dos vídeos e designers que criaram a identidade visual ao longo do tempo. Para eles, isso não é uma equipe criativa unida. É custo fixo, e custo fixo é cortado. Vídeos que antes eram cuidadosamente pesquisados e montados com esforço por pessoas que se importavam com o resultado final, agora são produzidos em massa por fábricas de conteúdo ou modelos de IA generativa. Por que contratar um pesquisador para identificar tendências se a IA pode gerar um conteúdo em formato de lista em segundos? Assim, um canal passa a produzir mais vídeos. Isso talvez já tenha sido algo bom, bem recebido pelo público. Em vez disso, os espectadores ficam se perguntando o que deu errado, porque à medida que a quantidade aumenta, a qualidade diminui. Aqueles vídeos maravilhosamente pesquisados, cheios de falhas, mas únicos, pelos quais eles se apaixonaram, desapareceram. E, em seu lugar, restou pouco mais do que lixo gerado por IA. Vídeos que são apenas bons o suficiente para manter as pessoas assistindo tempo suficiente para ver os anúncios e as chamadas promocionais, mas deixam o público se sentindo vazio. Você pode perceber isso no antes e depois de alguns dos seus canais favoritos. Aquele canal de análise de tecnologia ou de fofocas que você adorava tinha personalidade, alma, vida. Não era perfeito, ninguém é, mas o conteúdo em si compensava tudo isso. Era original, era real. Vídeos e ideias feitos com cuidado, apresentados por quem se orgulhava do que criava. Então, essa nova versão apareceu, e os defeitos foram corrigidos. O visual mudou, de repente ficou um pouco polido demais, limpo demais. O que antes parecia um olhar no mundo de alguém, agora soa encenado. Os vídeos já não parecem descobertas genuínas, e sim algo fabricado. Os comentários perderam vida. E a parte que mais dói é que o público consegue perceber isso acontecendo. Eles percebem que algo mudou, mas não sabem exatamente o que ou porquê. Alguns se culpam ou duvidam de si, acham que deixaram de gostar de um criador ou mudaram de gosto, mas geralmente não é isso. Não é só com você, e não é coisa da sua cabeça. Seus criadores favoritos realmente pioraram. E não é porque alguém envelheceu ou mudou de estilo. É porque esses criadores independentes foram absorvidos por máquinas corporativas, deixando seu público sozinho e confuso. Capítulo 3. O sequestro editorial. Se tudo isso fosse só sobre vídeos chatos, seria irritante, mas não exatamente uma crise. Infelizmente, não é o caso. IA, conteúdo ruim e porcaria não são o resultado final, mas apenas subprodutos do processo. O verdadeiro perigo não é ter que assistir a vídeos que não são nem metade tão divertidos quanto eram antes. Está se perguntando por que seu criador favorito parece tão sem alma de repente? O verdadeiro perigo é como esses vídeos e criadores estão sendo usados, e isso está acontecendo agora mesmo no seu feed do YouTube e das redes sociais. Quando os investidores detêm o criador, controlam o canal e influenciam o que é produzido ou não. Temas são filtrados, arestas suavizadas, ideias nem chegam a ser publicadas. Já estamos vendo isso nos canais de notícias locais nos Estados Unidos. Grandes corporações estão comprando pequenas emissoras e moldando o conteúdo delas. Eles estão roteirizando os segmentos, padronizando as mensagens e inserindo comentários produzidos centralmente nas transmissões locais. E isso chega a milhões de lares. Você está sendo instruído sobre o que ouvir. A maioria dos telespectadores não percebe a mudança. John Oliver explicou isso em um clipe viral. Dezenas de apresentadores locais de afiliadas da rede em todo o país leram o mesmo roteiro de notícias, palavra por palavra. Esse é o medo e o objetivo final, pois quando o conteúdo é amplamente controlado, deixa de ser independente, mesmo que pareça pessoal e familiar.
Grandes empresas de investimento não são submetidas ao mesmo nível de transparência que criadores individuais, o que significa que aquisições podem acontecer de forma silenciosa. Eles podem assumir o controle dos seus canais favoritos e moldar o que esse canal vai se tornar, desde os temas e o tom até a direção que ele toma. São eles que estão financiando, então tem voz ativa. Considere o poder dos grandes YouTubers. Seguidores podem seguir cada palavra deles, adotar opiniões e tomar decisões baseadas no que dizem. Uma vez que Wall Street está envolvida, certas histórias podem ser amplificadas, enquanto outras podem simplesmente desaparecer silenciosamente. Ao oferecer um contrato milionário e acordos de confidencialidade a YouTubers, não há nada que as impeça legalmente de dizer a esses criadores exatamente o que falar. Essas não são apenas empresas comuns, são grandes firmas de private equity como a Blackstone e têm participação em tudo: saúde, imóveis, energia, até mesmo no setor militar. Se uma empresa controla vários canais supostamente independentes no YouTube, atingindo dezenas ou centenas de milhões de pessoas, eles não precisam comprar emissoras de notícias, já têm distribuição. Podem moldar o que é visto, o que é repetido e o que chega ao grande público em primeiro lugar. E tudo isso acontece por meio de canais que ainda parecem completamente independentes à primeira vista. Capítulo 4. A morte da web independente. Não era para isso que o YouTube foi criado. Foi um site onde qualquer um com câmera podia comandar seu canal de TV pessoal. Por um tempo, isso funcionou. O YouTube não apenas desafiou a mídia convencional, como também a superou em grande parte. As pessoas começaram a assistir seus criadores favoritos, em vez de sintonizar nos canais de TV a cabo. Anônimos se tornaram conhecidos, públicos criaram comunidades e passaram a seguir seus criadores favoritos, ansiosos pelas próximas ideias interessantes. Tudo isso foi construído com autenticidade, pessoas, ideias e sentimentos reais. Mas empresas de private equity estão tirando isso de nós. Criadores de conteúdo caseiro estão sumindo. Miniaturas são feitas em grupo e ideias de vídeos vêm de análises de dados. Roteiros feitos por IA muitas vezes são adaptados por profissionais de marketing, e as personalidades viram ativos de marca. O YouTube começa a lembrar o que deveria substituir. Agora, sempre que você sente conexão com um criador, ou acha que o que ele diz é honesto, pessoal ou real, há algo mais por trás disso. Investidores, incentivos, lucros, eles podem não ser visíveis, mas estão sempre lá e moldam o que é produzido e por quê. No fim das contas, talvez você nem se importe. Se o conteúdo não muda nem influencia opiniões, por que se importar? É só entretenimento, como assistir um filme da Marvel no cinema. Precisamos dizer que The Infographics Show é 100% independente. E sempre foi assim. Somos financiados pelos anúncios que você vê, pelos patrocinadores que mencionamos nos vídeos e pelos membros do canal. Podemos dizer que sempre será assim? Esperamos que sim, mas o YouTube está mudando e ninguém sabe onde estará em alguns anos. Talvez nem tenhamos mais esse trabalho, já que o conteúdo ruim feito por IA está tomando conta da plataforma. A gente faz um vídeo e 1000 outros aparecem em poucas horas, todos gerados por IA. Nossos roteiros são reciclados. A IA é mais rápida do que a animação. Estamos competindo por visualizações com todos esses canais de conteúdo ruim feito por IA. A gente não usa IA na nossa produção? Não podemos dizer isso. Usamos como uma ferramenta, não como substituto. Usamos para alterar o texto de uma miniatura, onde antes o produtor precisaria ter experiência com Photoshop. Usamos para gerar automaticamente planilhas para que nossos diretores possam decupar um roteiro. Usamos para aumentar a resolução de um vídeo HD para 4K, deixando-o melhor para a TV. Nossa pesquisa, redação, animação e a narração favorita de todos são totalmente humanas. Não podemos prever o futuro, só observar a direção das coisas. O pior é que isso não se limita ao YouTube. Faz parte de um sistema bem maior. Um sistema que influencia tudo, desde a comida que comemos até as roupas que vestimos e até as informações que recebemos todos os dias. Para entender a profundidade disso, descubra em Famílias Ricas Secretas que Controlam a Economia ou assista a este vídeo.